aqui. Eu queria tratar contigo, Lucinda, sobre outros assuntos também. A gente vai falar um pouquinho de economia, que cresceu 1,1% no primeiro trimestre deste ano, puxado pelo resultado do agronegócio. Você traz detalhes para a gente sobre os destaques, né? Quem são os responsáveis, né, por esses números? Tainá, a gente teve um crescimento que surpreendeu, na verdade, uma parte dos economistas, um crescimento forte para um país que tem uma taxa de juros tão alta e por tanto tempo. Então, por causa disso, inclusive, eu preparei uma tela aqui para mostrar o quanto chama atenção o fato de que o nosso crescimento coloca o Brasil num ranking, e muito bem posicionado, num ranking de crescimento agora no primeiro trimestre. Na verdade, aqui a gente primeiro então vai fazer uma geral aqui de como é que foi o desempenho. Como você mencionava, o crescimento de agropecuária foi de 2%, é o nosso carro-chefe, vem sendo o setor que tem impulsionado mesmo a economia do Brasil, embora essa taxa de crescimento, quando a gente compara com o que a gente viu no ano passado, ela já é um pouquinho mais branda. Esse ano não foi tão pujante assim a expansão de agro. A indústria cresceu 1% e o setor de serviços cresceu 0,5%. Aqui é uma demonstração de que talvez a gente comece a ver algum efeito aí da taxa de juros, porque o setor de serviços é muito movido por consumo. Então, talvez essa aqui seja uma indicação de que no próximo trimestre a gente tem aí algum sinal de que a taxa de juros está realmente impactando a economia. E na próxima tela, a gente vai mostrar também aqui mais detalhes importantes sobre o PIB. A taxa de investimentos, que no fim das contas é aquela taxa que demonstra a capacidade do país em investir, em crescer na sua infraestrutura e dar conta da oferta que é necessária. Então, aqui é investimento em setor produtivo, na indústria, e ela cresceu 16,5%. É uma taxa considerada ainda baixa pelos analistas. E aqui talvez a gente já tenha realmente um pouco do reflexo dos juros e de alguma cautela com cenário de longo prazo. Agora, o consumo das famílias chama atenção. De novo, é um motor importante aqui do PIB no primeiro trimestre. Houve um crescimento de 1% e talvez uma parte desse crescimento, dessa expansão, tenha a ver ainda com crédito. Então, as famílias se endividaram bastante. A gente está falando do primeiro trimestre, portanto. Então, a gente ainda tinha o impulso do crédito, dos empréstimos que as pessoas estavam tomando para fazer consumo, e isso sustentou esse crescimento de 1%. E o consumo do governo foi moderado, ou mais fraco até do que se imaginava, 0,4%. Eu apostaria que no próximo trimestre a gente visse uma taxa mais forte de consumo do governo. Vamos confirmar. Agora, essa próxima tela chama bastante atenção. O Brasil, aqui nesta lista de países que a gente levantou, que já divulgaram seus resultados de desempenho econômico do primeiro trimestre, o Brasil está em terceiro lugar. Olha, ele está perdendo aqui só para a Coreia e para a China, com esse crescimento de 1,1%. Só que, olha que interessante, a taxa de juros da gente é muito mais alta. Então, a Coreia com uma taxa de juros de 2,5% e a China com uma taxa de 3% cresceram um pouquinho mais somente do que o Brasil. E os outros países aqui que a gente vê nessa relação, todos com juros muito mais baixos e com crescimento menor. Agora, o que explica isso, né? Essa é a grande charada, né? A grande questão que tem incomodado muitos economistas. Como eu falava agora há pouco, esse crescimento muito expressivo do crédito foi um fator que ajudou a impulsionar o crescimento do PIB, da economia, mas também tem o suporte fiscal. A gente viu ali que o gasto do governo no trimestre não foi tão forte, mas a gente tem visto ao longo dos últimos anos, na verdade, um impulso fiscal importante, um estímulo por parte do governo para consumo, para demanda, e isso tem sido um fator de sustentação. Só que o problema é aquela história. De um lado, esse estímulo fiscal, ele gera consumo e inflação. De outro, o Banco Central tem que manter a taxa de juros muito alta para tentar frear os efeitos desse consumo mais alto, dessa economia mais pujante sobre a inflação. Então, aquela coisa, a gente está vendo ali duas forças, né? Uma tem quase que anulando a outra sobre a economia, e provavelmente ao longo do ano a gente vai ver esse efeito se perdurar, né? Então, o impacto do estímulo fiscal que o governo tem concedido talvez continue impactando
o crescimento, a capacidade das famílias de consumir. Por outro lado, a inflação vai continuar muito forte e segurando aí o espaço para um corte de juros pelo Banco Central. Alta taxa de juros que segura a inflação, mas também segura o crescimento do país. É esse dilema hoje do Banco Central para entender exatamente as nossas necessidades. Obrigado, Lucinda Pinto, pelas informações. A gente vai continuar falando de economia, porque com esse resultado do Produto Interno Bruto, o Fundo Monetário Internacional indicou que o Brasil deve retomar a posição de 10ª maior economia do mundo neste ano. No ano passado, o Brasil ficou fora do top 10 mundial. O país foi ultrapassado pela Rússia e pelo Canadá. Para este ano, o Fundo Monetário Internacional espera que a economia brasileira tenha um crescimento de 1,9%. Antes, a projeção era de uma alta de 1,6%. Se o Brasil seguir nesse ritmo, ele pode chegar à 9ª posição das maiores economias do mundo já no próximo ano.